Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar a gravação aqui da nossa aula. A gente vai falar hoje da legislação aeronáutica, dando continuação, e nós vamos falar essas duas próximas semanas, na verdade, né? O material que está para vocês aí são para 2 semanas. Nós vamos falar do RBAC 91, 121, 135 e 145. Como eu falei na aula de apresentação que eu coloquei para vocês lá na plataforma, esses regulamentos são importantes de vocês conhecerem, porque são daqueles que vão empregar vocês, né? O 91 é aviação geral, então ali no 91 vai estar operando aeronaves TPP. Quando eu falo assim, todo mundo sabe já o que é, né? TPP. Galera, tá aí? Sim, senhor. Então todo mundo comigo aí? Travou? Sim. Ah, então, o que é TPP? Sim. Transporte aéreo privado. Beleza? Então, no 91 vai estar o TPP, no 91 vai estar o SAI, Serviço Aéreo Especial, né? O pessoal que faz cartografia. Então, vai estar uma série de empresas, a aviação agrícola, né? Que podem empregar vocês, né? Então, é importante conhecer pelo menos a subparte de manutenção desse regulamento. Depois vamos falar do 121, transporte TPR, Transporte Aéreo Público Regular, que esses têm uma grande possibilidade de vocês serem empregados nele. E depois o 135, TPX, táxi aéreo. E por fim, a organização de manutenção. Beleza? Galera, eu peço sempre o feedback, porque eu estou na dúvida se vocês estão aqui comigo ou se travou. Então, beleza. Acho bacana, mestre. Hoje eu estava mexendo na plataforma que emprega profissionais da aviação e surgiu uma vaga aí para auxiliar de manutenção de aeronaves para quem tem CCT em GMP. E um dos requisitos para participar do processo seletivo da vaga, claro, CCT de GMP e noções de regulamentação do RBAC 65, RBAC 43 e RBAC 145. Excelente a sua participação, Gustavo, porque eu canso de falar, eu acho que o meu sentimento, eu ainda nem todos acreditam nisso, porque é chato realmente, não vou discordar de vocês, é chato. Obrigado aí por ter colocado. A Air Talent é novo lá no LinkedIn, né? Você viu? Conheci o cara aqui. Você com o Francisco que fundou ela, ele é novo, uma proposta nova, é uma espécie de cato, né? Essas empresas que contratam especificamente da aviação. Então, pessoal, aproveita essa oportunidade, essas aulas vão estar disponíveis para vocês. Isso vai ajudar com certeza muito vocês num processo de entrevista, você conseguir mostrar o mínimo, esses caras vão ficar assim lisonjeados com vocês, tá ok? Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente poder juntos vermos aí o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ok? Show de bola. Muito bem. Então, vocês estão vendo a tela aí? Não, professor. Eu tô vendo. Ah, não. Quer dizer, Chegou? sei. Chegou ou não? Chegou. Agora sim. Beleza. Eu deixei agora para vocês o conjunto completo de slides. Está vendo aí? Tem 140 páginas quase, 137 páginas. Aqui só está faltando o 65, porque o 65 eu não era nem para ter falado para vocês nesse momento, porque vamos falar em regulamentação da profissão de mecânico. Eu tenho que pensar até que eu vou fazer da minha vida agora, porque vai vir o tempo e a gente já falou. Talvez eu volte nele, porque é importante, né? Vamos discutir mais o 65. Ok? Então, esse conjunto de material que está aqui ensina vocês a consultarem a ANAC, a gente já viu isso, né? Consultar os RBHAs, os RBACs, as IA6 e IS, né? E depois inicia com a resolução 30, que a gente já falou dela, né?
fala dos documentos DAC e ANAC, que já falamos disso incansavelmente, e aqui os RBACs e RBHs que a gente vai tratar, ok? Bom, e esses 4 últimos que são objeto dessas nossas 2 próximas semanas. Então, como eu estava falando no início, agora está valendo. A ANAC ela aceitou o nosso pedido de aulas em EAD, e agora essas presenças agora vão para a lista, vão para o nosso diário. O nosso diário vai começar como se dia 23 de março fosse, tá certo? Essa seria, a gente está abrindo a 9ª semana do curso, tá joia? Então tem chão para a gente andar aí, valeu? Então eu vou descer aqui os slides, né? Para mostrar aqui que começava com RBAC 1, a gente já falou disso, eu vou descer lá para o 91 já. Vou pedir licença para vocês aqui, vou descer rápido aqui, para a gente chegar lá no 91. Vamos lá. Então, beleza, ó. Então, a nossa aula mesmo dessa semana começa aí, RBAC 91. Esse RBAC, pessoal, até pouco tempo ele estava como RBHA, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a data dele, ele é bem novo. Eu estou entrando aqui na ANAC, e aí a gente já vê a consulta, consegue navegar, né? Tem alguém lá chegando, né? Então vamos botar aqui 91. Olha aí, ó. Em vigor em 1º de junho de 2020. Até lá a gente estava no RBHA. Agora é emenda 1 já, inclusive já teve uma emenda, né? Ele entrou em março de 2020 e em maio agora teve a primeira emenda dele. Então, esse regulamento trata de requisitos gerais para a operação de aeronave civil no Brasil. Tá ok? É um regulamento relativamente extenso, tá certo? Tem aqui 81 páginas, né? O que é importante para vocês conhecerem nesse regulamento? Começar a conhecer esse regulamento pela subparte de manutenção, que para esse regulamento é a subparte E. Ou seja, aqui nessa subparte tem os requisitos que vão apresentar para o operador o que ele tem que cumprir para manter a aeronavegabilidade da aeronave deles. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Muito bem, deixa eu botar para dentro aqui quem está faltando. Com a edição desse regulamento, houve algumas mudanças importantes na legislação brasileira. Mas como a gente não viu o 91, né? Isso para vocês, quando eu digo 91, o RBHA 91, a gente não viu, não foi a nossa realidade. Para vocês eu acho que não vai fazer muita diferença, mas é importante vocês saberem que algumas mudanças aconteceram. Eu vou colocar um link para vocês de um webinar que a ANAC fez, que falou especificamente das alterações em relação ao RBH 91 para o RBAC 91. É muito importante, porque vocês, se forem empregados por uma empresa dessa, vão ter que saber o que tem que fazer com essas mudanças agora, né? A gente agora precisa, não vai mais ter a renovação do CA como era antigamente, né? Tem um outro processo para fazer. E isso tudo vai estar muito bem explicado. Eu vou voltar aqui.
na IS que saiu junto com o regulamento, né? A gente bota aqui 91, ela já vai fazer o serviço para a gente e já traz aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. A IS de verificação de aeronavegabilidade. Tem alguém pedindo para entrar. Então, essa IS aqui, né, ela vai criar, né, o que chamou de CVA. Esse CVA, ele substitui, né, eu falei em certificado de aeronavegabilidade, mas por conta da verificação, né, do certificado de aeronavegabilidade, ele vai substituir a IAM. A IAM como uma inspeção que servia para garantir a manutenção da aeronavegabilidade do operador. Entendeu? Agora, a gente não vai declarar uma IAM mais, mas vai ter que fazer um CVA. Toda aeronave vai ter que fazer um CVA. Não vai dar tempo da gente ver tudo isso agora, mas eu vou colocar o link do webinar para vocês verem da ANAC. Depois que a gente assistir esse webinar, vocês verem, a gente volta nesse assunto. Vai ter tempo para falar disso e a gente fala com mais calma numa aula só para falar disso. Tá bom? Beleza, professor. Vamos entender o regulamento primeiro para depois a gente ir nessa particularidade. Mas esse é um ponto importante, né? O CVA substitui, o CVA dentro do RBAC 91 substitui o que era IAM no RBHA 91. Tá ok? Show de bola. Muito bom. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o que é importante a gente conhecer nesse regulamento é a subparte de manutenção. Então, a quem se aplica essa subparte? Começa lá no requisito 91.401, né? Essa subparte vai estabelecer os requisitos para que um operador execute manutenção preventiva e alterações nas aeronaves civis registradas no Brasil que estão operando dentro ou fora de território brasileiro, ok? Porque ela pode, eventualmente, fazer um voo, uma aeronave fretada, por exemplo, sai daqui para a Argentina, né? E ele, se tiver que fazer uma manutenção lá na Argentina, ele vai fazê-la, né, com foco de atender os requisitos do 91, que é a operação, o regulamento no qual ele opera, tá ok? Bom, aqui o índice da subparte E, tá certo? Onde ele vai falar da aplicabilidade, que a gente viu agora, vai dar as disposições gerais, vai falar de manutenção requerida, vai falar de operação após manutenção preventiva, reconstrução, alteração, um requisito específico sobre inspeções, 409, e aí é importante a gente começar a criar links com o que a gente já estudou. Lembra quando a gente falou do RBAC 43? Se eu esquecer que o barulhinho aqui, tiver alguém pedindo, batendo na porta aí, vocês me chamam, tá? Beleza, pode deixar. Lembra quando a gente estudou no 43, que tem um requisito no 43 para registros de manutenção e um outro para registro de inspeção? Sim, senhor. E o 43.9, ele fala dos registros de manutenção e exclui as manutenções previstas no 91. Lembra disso? Eu vou mostrar para vocês. Hã? Sim, o senhor tinha citado isso, né? Eu vou mostrar para vocês. Mais uma vez. A vantagem de estar tudo na mão aqui, tudo online, tudo funcionando, a gente vai mais rápido. Então aqui, ó, o 43.9,
ele exclui as inspeções conforme o 91, né, ou RBAC que venha substituí-lo. Quando esse 43 foi escrito ainda era RBHA, mas ele já colocou, para não precisar alterar depois, quando saísse o RBAC, ele já colocou aqui o RBAC que vinha substituí-lo. E a gente vai ver a mesma coisa quando estiver falando do 135, nesses parágrafos aqui. Então, essas inspeções que o registro de 43.9 exclui e as inclui no 43.11, conteúdo e forma e distribuição dos registros e inspeções conduzidas pelo 91 e pelo 135. Então, aquilo que ele excluiu no 43.9, ele inclui aqui no 43.11, são exatamente as inspeções em relação ao 91, as que estão descritas no parágrafo 91.409. Tá ok? Tá ok. Beleza. Ele vai falar no 411, equipamentos de testes e inspeções do sistema do altímetro e equipamento de piloto automático, módulo Charlie. Teste de transponder no 413. Isso parece que tem algum sentido para vocês naquele trabalho que a gente fez? Que eu estou corrigindo? Que falou dos apêndices do 43? Apêndice Eco, apêndice Foxtrot, lembra? Galera? Sim. Sim, né? Então tá aqui, ó. Vamos descer no 43 aqui. Vamos no índice. Olha aqui, ó. O apêndice Eco, testes do altímetro. Então, o 91 vai falar para a gente fazer o teste no altímetro da aeronave dele. E vai chamar quem? O 43. Então, quando você tiver... E aí, Gustavo, começa a fazer todo sentido o requisito que o cara pede lá para a vaga. Quando eu estiver trabalhando para um operador 91, quando ele no regulamento do 91 disser que eu tenho que fazer o teste do altímetro, eu não vou ficar perdendo tempo e procurando. O cara vai fazer isso com você, talvez numa entrevista prática. Ele vai te entregar o manual de manutenção e vai te pedir para você achar o teste do altímetro que você tem que fazer, previsto no regulamento 91. Você vai dizer para ele: não preciso do manual, eu preciso ir para o RBAC 43. Aí você ganha o cara, entendeu? Porque não está no manual. Vai ver que você tem domínio sobre aquilo, né? Exatamente. Exatamente. Pode lhe faltar prática, ou seja, eu faço esse cheque em 40 minutos, você vai fazer em 1h30, 2 horas, mas você vai fazer. Você sabe ler? É receita de bolo. Entendeu? Correto. Mas nesse momento da entrevista, é importante você saber esses links. Então, esse teste que o 91 está tratando aqui nos requisitos específicos, e ele é tão importante que ele coloca como um requisito, tá certo? Ele também coloca para o transponder aqui no 91, ó, 413, teste do transponder, que está aonde? Está aqui, ó, no apêndice Foxtrot. Beleza? Perfeito. É esse link que eu quero que vocês comecem a entender. Mais do que, nesse momento, ter o feeling e a habilidade de conhecer o regulamento a fundo, entender como o ANAC, o porquê dessas coisas, isso é o tempo, né? O que é preciso agora é saber que assunto, aquele determinado assunto, aonde eu acho. E saber que, quando alguém afirmar para vocês que uma coisa está só num regulamento, pode ser que seja verdade, existe. Mas na maioria das coisas, na maioria das vezes, vocês, para darem um parecer, vocês vão enquadrar aquela situação em mais de um regulamento. Em mais de um regulamento. No mínimo, em se tratando de mecânico, você vai enquadrar no 65 por conta de prerrogativas e limitações. Vai enquadrar no 43 porque tudo de manutenção está no 43. E naquele regulamento específico daquela certificação. Tá ok?
Então, se você está num 121, se você está num 135, num 145 ou no 91, qualquer assunto de manutenção que você precisa enquadrar, né, um bom enquadramento, no mínimo, vai conter o 65, o 43 e o próprio regulamento que você está operando. No mínimo esses três. No mínimo. Porque não tem como. Tá certo? Eu posso ou não posso fazer? Está no 65. Está dentro das minhas prerrogativas e limitações. Como fazer essa manutenção? Está no 43, né? E os requisitos específicos do operador vão estar no regulamento dele. Então, no mínimo os 3. Tá ok? Ok. Muito bom. O 415 vai falar em mudança de programa de inspeção. Normalmente, o operador 91 ele segue o programa de inspeção do fabricante. Ele não produz um programa de inspeção para ele. Isso é muito comum do 135 e do 121, mas é possível. Eu não conheço, e nesse webinar que eu vou passar para vocês da ANAC, se eu não me engano, o especialista da ANAC ele fala, eu não conheço alguém que cumpra no 91 um programa de inspeção de aeronavegabilidade continuada, né? Ele cumpre do programa de manutenção do fabricante. Então, em cumprindo o programa de manutenção do fabricante, né, existe uma parte do programa de manutenção do fabricante, pessoal, que chama-se limitações de aeronavegabilidade, dentro do programa de manutenção. Vocês já estudaram o programa de manutenção? Quem dá isso para vocês é Rabelo. Acho que ainda não. Não, né? Quando vocês forem estudar o programa de manutenção, que nas aeronaves mais antigas tem a sigla francesa, né, da linha Eurocopter Airbus, tem a sigla de PRE, que em português é Programa Recomendado de Manutenção, e nas aeronaves mais novas a sigla mudou, foi para MSM, de Master Service Manual. Esses dois manuais, seja o PRE, seja o MSM, ele vai conter todas as inspeções recomendadas pelo fabricante. Todas. Que o fabricante achou importante. Mas desse manual, uma única seção foi aprovada pela Autoridade Aeronáutica do Estado de Projeto, que é a seção de limitação de aeronavegabilidade. Essa é a única... As inspeções contidas na seção de limitação de aeronavegabilidade, essas são obrigatórias de serem cumpridas pelo operador. As demais das outras seções são recomendadas. A ANAC recomenda fortemente que façam, mas não são obrigados. Somente a questão, desculpa, estou comendo, na seção de limitação de aeronavegabilidade. Entenderam isso? Mas a questão da obrigatoriedade dela é limitada a quê? A cada pouso decolar? Não. Ela é as inspeções contidas no programa de manutenção do fabricante, seja na seção de limitação de aeronavegabilidade, seja nas outras seções, tá ok? Onde vão estar as inspeções de 100 horas, 500 horas, 1.200 horas, blá blá blá. Todas elas têm a finalidade de manter a aeronave em condição segura de voo. Mas a seção que é aprovada pela autoridade aeronáutica e que o fabricante diz, isso aqui é o mínimo que tem que ser feito para garantir a aeronavegabilidade dessa aeronave. Essas são obrigadas a serem cumpridas, porque foram aprovadas pela autoridade aeronáutica do Estado de Projeto como as inspeções mínimas para garantir a aeronavegabilidade da aeronave. Por isso, chamada de seção de limitação de aeronavegabilidade. Aquela seção limita a aeronavegabilidade. Se você não cumprir, você perde a aeronavegabilidade. Entendi. Obrigado por esclarecer. Bom, e aí depois, né, registros de manutenção, vai levar a gente para o 43 de novo, né, onde vai estar o conteúdo e forma de manutenção lá no 43.9 e as inspeções no 43.11. O 19, que vai falar, 419, que vai falar de transferência de registros, ou seja, se você vende aeronave, basicamente o que vai estar dito nesse parágrafo, se você vende aeronave, você tem que transferir os registros de manutenção para o novo
proprietário da aeronave. Ok? O 421, vai falar de registros também após reconstrução, manutenção, registro de manutenção após reconstrução de motor. E o 423, peso e balanceamento de aeronaves. Isso aqui, galera, 423, principalmente para aqueles que forem buscar habilitação de célula. Quando tiverem na habilitação de célula, aprendam o conceito de peso e balanceamento. Parece fácil, mas tem toda uma questão de complexidade técnica em função da aeronave, segurança da operação e também como registrar e como fazer e quando fazer. Muita gente tem dúvida, né? Eu troquei o cone de cauda de uma aeronave. Eu tirei e recebi o cone de cauda novo no metal, na pintura básica, e eu levei para pintura, tratei, pintei, novo, coloquei no lugar. Vou ter que fazer peso e balanceamento? Né? Fiz uma alteração na aeronave, fiz uma grande alteração na aeronave, mudança de painel, reposicionamento de equipamentos, inclusão de novos equipamentos. Vou ter que pesar a aeronave? Então, existem situações que nós vamos ter que fazer novamente o peso e balanceamento, porque existe uma ficha de peso e balanceamento a ser cumprida e ser mantida atualizada. E existem situações que o regulamento permite fazer o recálculo, porque peso e balanceamento é uma questão de momento, cálculo de momento, para eu saber aonde está o centro de gravidade da aeronave. Tá claro isso que eu falei? Pois não. Esse peso de balanceamento não é o despachante que vai fazer? Não, aí é diferente. Quem perguntou, que eu não estou vendo aqui pelo meeting? Micael, excelente. Isso mostra que a gente está antenado lá com 65. O que o despachante vai fazer, na verdade, aí a expressão está até errada, e por isso que leva a gente a pensar assim: a ficha de peso e balanceamento da aeronave já está feita. Eu sei o quanto eu posso botar de carga em cada lugar, em cada compartimento de carga da aeronave. O que o despachante de voo vai garantir é que o peso embarcado na aeronave ele está de acordo com a ficha de peso e balanceamento. Então ele vai fazer um cálculo para dizer que está igual àquilo que está lá. É diferente de eu alterar a aeronave e por conta disso o CG dela flutuou para frente ou para trás, e aí eu vou ter que fazer uma nova ficha de peso e balanceamento para determinar a minha capacidade de carga e também aonde colocar, porque se eu estou com o meu CG muito à frente, eu vou colocar carga na frente? Não, por quê? Né? CG à frente, nariz para baixo, né? E vai mais para baixo ainda. Beleza? Beleza. Respondi? Sim, legal. Galera, me ajuda aí se tiver alguma pergunta no chat, porque eu estou aqui com o slide e eu não vou ver, tá bom? Tranquilo. Então vamos lá. Essa questão da aeronavegabilidade que a gente está falando, e isso vai aparecer tanto no 121 quanto no 135, isso que a gente está vendo agora, né? A responsabilidade pela condição aeronavegável da aeronave, tanto no 91, tanto no 135 quanto no 121, será sempre do proprietário da aeronave. O que vai diferir no 121 e no 135, né, é que ele vai dizer que o proprietário ou o operador, porque às vezes o proprietário é uma empresa que comprou a aeronave e a aeronave está alugada por leasing para o operador, entendeu? Isso tem muito aqui no Brasil. Se vocês entrarem no RAB, pegar o prefixo de uma aeronave 121 e consultar no RAB, você vai ver que o proprietário é diferente do operador. Tá certo? Então, de quem é a responsabilidade? E aí aqui a gente vai falar de responsabilidade primária, né? Que lá no 145, quando a gente for estudar, ele chama isso de accountability.
né, do inglês, né? O accountable é aquele que presta conta. Então, quem é o cara que vai prestar conta, né? Vai ser quem? O operador ou, na falta deste, o proprietário. Porque eu também posso comprar uma aeronave e alugar para o Gustavo operar, né? E no contrato, né, esse contrato já transfere ao operador a manutenção das condições aeronavegáveis da aeronave, porque ele que vai operar. Tá certo? Beleza? Beleza. Então, importante isso cai na banca. E essa resposta é igual para as três: 91, 121 e 135. O operador ou o proprietário de uma aeronave é o responsável primário pela conservação dessa aeronave em condição aeronavegável. Beleza? E olha, incluindo o cumprimento do 39. Opa, por que ele colocou isso aqui? Eu posso não executar uma diretriz de aeronavegabilidade? Eu tenho essa possibilidade? Não. Eu vou ter que cumprir. Quando muito, eu vou preencher uma FCDA fazendo a análise da DA e vou justificar a não aplicabilidade. Mas essa justificativa, via de regra, é sempre porque ou a aeronave já foi alterada e aquela condição insegura foi removida, né? Ou aquela aquela AD já foi cumprida. Tá certo? De alguma forma. Tá ok? Bom, e a letra B vai dizer o quê? Que somente é permitido executar manutenção ou alterações se for cumprido o estabelecido nessa subparte, ou seja, na subparte e as regras incluídas no 43. Olha que eles chamam 43. Então percebe o que eu falei para vocês, ó, só falando de manutenção aqui, a gente já pode incluir mais um, ó, 39. Viu como é difícil você fazer um amparo e dizer... Quando o cara disser para você que ele enquadra tudo num regulamento só, você desconfia. Ele acha que sabe. Ele não consegue ainda perceber os links que existem entre os regulamentos. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Vai complementar o outro, cara. Exato, né? O 403 vai falar das disposições gerais. Então, ó, só é permitido operar. Aí vai falar aqui o que eu já falei para vocês, ó, com relação à seção de limitação de aeronavegabilidade. Então, ó, só é permitido operar uma aeronave que possua um manual de manutenção do fabricante ou instruções de aeronavegabilidade continuada, contendo uma seção de limitação de aeronavegabilidade, se os tempos para substituição de componentes, os intervalos de inspeção e procedimentos específicos contidos nesta seção, que é a seção de limitação de aeronavegabilidade, forem cumpridos. Alternativamente, podem ser utilizados intervalos de inspeção e os procedimentos estabelecidos nas especificações operativas emitidos segundo o operador 119, ou estabelecidos no programa de inspeção aprovado segundo o 91.409, que a gente falou lá atrás, que é raro que aconteça. O camarada estabelecer, submeter para a autoridade aeronáutica um programa de manutenção específico para a operação dele, da aeronave dele, tomando como base o programa do fabricante. O que é isso, pessoal? Por que é muito comum isso no 121 e no 135? Imagina um avião da TAM, tá certo? Não vai chegar uma hora que esse avião vai ter que fazer uma inspeção, sei lá, de 1.200 horas? Se ele for fazer isso, um helicóptero grande que faz a inspeção de 1.200 horas, chamada de GV, ele fica 4 meses parado. Você consegue imaginar uma aeronave que faz voo o tempo todo, 4 meses parada? Olha o prejuízo. Como é que ele resolve isso? Ele pega essa inspeção e parte ela em bife. E coloca essa inspeção ao longo do tempo de operação da aeronave. Então, a aeronave saiu daqui, pousou em Curitiba e vai fazer um trânsito de 1 hora em Curitiba. Opa, 1 hora dá para cumprir 3, 4 cartões. O cara já vai programando a inspeção e vai fazendo. Que é a chamada inspeção
de rampa e trânsito. Ok? E a aeronave pernoitou num tal lugar. Opa, pernoitou, são 6, 7 horas parada a aeronave. Vai aproveitar isso para quê? Manutenção. Por isso que essas empresas trabalham em turnos, né, o tempo todo. Então o cara não para a aeronave dele para fazer uma manutenção grande. Ele apresenta para a autoridade um programa de manutenção, né, que além de conter as inspeções da seção de limitação, vai conter as outras, porque eles cumprem. Na verdade, todo mundo acaba cumprindo tudo que o fabricante orienta a fazer, tá certo? E pega isso e parte em bife. Então, o que diz o 91.403? Que ninguém pode operar uma aeronave se não cumprir as inspeções, os tempos de substituição de partes e componentes, né, e procedimentos específicos contidos na seção de limitação de aeronavegabilidade. Tá certo? Ok. Claro? Claro e objetivo. Muito bom. Bom, continua o 403 na letra D. Somente é permitido modificar uma aeronave com base em um certificado suplementar de tipo. O que é isso? Uma aeronave, quando nasce, lá no fabricante, no RBAC 21, que é a fabricação, né, ela é fabricada sob um TC, que é o Type Certificate, ou certificado de tipo em português. Ou seja, é a receita de bolo para o fabricante montar aquela aeronave. No final, ele faz uma inspeção para ela poder voar, para garantir que ela está em conformidade com o certificado de tipo. Tá certo? E, ao longo da vida, de tempos em tempos, ela faz algumas inspeções para garantir que ela continue em conformidade com o certificado de tipo. Era o caso da IAM. A IAM existia para garantir que a aeronave operou um ano, muita coisa pode ter sido feita, e alguém tem que declarar, naquela inspeção anual, a conformidade daquela aeronave com o certificado de tipo. Tá certo? Ok? Beleza? Que é o que está nessa IS agora, sendo chamado de verificação de aeronavegabilidade e emissão do certificado de verificação de aeronavegabilidade, CVA. Que isso aqui era feito no 91 em toda a IAM. Qual era a confusão que o pessoal fazia, e muita gente boa ficou com a cabeça meio doida, porque vocês vão ver, aqueles que assistirem ao vídeo que eu vou botar o link para vocês lá na plataforma do webinar da ANAC, que fala desse assunto, que a IAM foi substituída pelo CVA. Ótimo. Mas chega uma hora que o cara fala que não, mas tem que cumprir a inspeção anual, porque são coisas distintas. E como tinha o nome igual, a coisa fica doida, né? Olha aqui, ó, o apêndice D do RBAC 43. Objetivos e detalhes de itens a serem incluídos em inspeções anuais e inspeções de 100 horas, conforme aplicável para aeronaves específicas. Vamos lá nesse cara. Tá todo mundo comigo aí, galera? Sim. Vamos sim. Beleza. Às vezes eu começo a ter até desmaiar aqui, falando para ninguém. Eu já pulei, aqui tá no E já, né? É apêndice D, não é? Isso. Tá aqui, ó. Apêndice D. Objetivos e detalhes de itens a serem incluídos nas inspeções anuais e inspeções de 100 horas. Cada pessoa que for executar uma inspeção anual ou inspeção de 100 horas deve, antes dessa inspeção, remover e abrir todas as janelas de inspeção necessárias para a aeronave, parará, vai dizer o que o cara tem que fazer. Tá ok? Tranquilo? Então ele dá uma lista do que você tem que fazer numa inspeção de 100 horas. Tá ok? Ou uma inspeção anual. Mas, e é isso que vocês vão ver lá no webinar, o indivíduo, o operador
que cumpre o programa de manutenção do fabricante, cumprindo a seção de aeronavegabilidade, limitação de aeronavegabilidade, né? E as demais inspeções que estão nas outras seções, ele não precisa fazer essa inspeção anual. Essa inspeção anual são para aeronaves que não têm esse programa de manutenção. Tem aeronaves que não têm. Algumas aeronaves experimentais não têm programa de manutenção. Por exemplo. E aí o regulamento, o mínimo que eu preciso para esse cara continuar voando é que pelo menos uma vez por ano ele veja isso. Ele lista lá no 43. E o RBHA 91 dizia num texto que a cada 12 meses calendários ou 100 horas deveria fazer uma IAM. E cumprir uma IAM listava. Aquilo que ele listava nada mais era do que garantir que a aeronave estava em condição aeronavegável porque ela mantinha ainda fidelidade com o certificado de tipo ao qual ela foi produzida. Confundi ou deu para entender, galera? Deu para entender, mestre, mas tipo assim, esses aeronaves que não tem um plano de manutenção é algo frequente? Ou... Não, você vai ver lá no vídeo que são poucas. Mais ligadas a pequeno porte? Não é grande aviação, não é 135, 121. Mas as experimentais, ou tipo assim? Por exemplo. Entendi. Tá ok? Pessoal, peço desculpa, mas eu tenho que comer. Eu tô passando até mal, eu preciso de sal, senão eu vou desmaiar aqui. Ah, não, mas olha aí, pô. Tá ok, galera? O senhor não está comendo, não. Ah, que joia. Então, ó, a aeronave que nasceu com certificado de tipo, o que essa letra D está falando aqui? Eu posso alterar a aeronave? Posso. Né? Quem está fazendo estágio na AVEX, no básico não tem ninguém, né? Mas tem uma galera que vai fazer estágio na aviação do Exército. A aviação é só um exemplo, tá? Porque a aviação do Exército, as aeronaves não estão sob regulamento. Vamos pegar a Polícia de São Paulo, que está sob regulamento. O cara comprou, a primeira aeronave que a Polícia de São Paulo comprou foi um Bzinho, uma aeronave BA. E evoluiu essa aeronave. Chegou um momento que eles fizeram a conversão desse Bzinho num B2. Ele modificou a aeronave, não modificou? Então, o que ele teve que colocar? Qual foi a base para ele mudar a certificação de tipo daquela aeronave? Alterar. Fazer isso através de um certificado suplementar de tipo. Então, aqui uma informação importante também. Quem altera o certificado de tipo? O certificado suplementar de tipo. Então, se minha aeronave não veio com um GPS, um rádio da Garmin, por exemplo, com GPS integrado, e eu quero colocar, eu vou ter que ter um STC aprovado pela ANAC, né? O STC é Certificado Suplementar de Tipo, aprovado pela ANAC, né? Para aplicar na minha aeronave. Tem gente que fez faculdade de engenharia aeronáutica que é proprietário. Se eu desenvolver, eu tenho um colega que ganhou muito dinheiro, que lá no início ele foi o primeiro e patenteou, sabe o que ele colocou num helicóptero? E o menininho ganhou dinheiro? Que todo carro tem, filho. Não tem, os carros antigos não tinham isqueiro. E continua tendo a tomada que era isqueiro lá, né? Só tiraram o negócio que aquece e a gente agora bota o negócio para carregar o celular, não é isso? Ele fez um negócio desse para a aeronave, um STC desse para a aeronave. E aí, amigo, quem quer colocar, ele pensou lá no início, quem quer colocar agora, ele é dono do projeto, tem que pagar para ele. Não é bonito? Um troço bobo. Nós que fizemos aquele painel, faríamos isso tranquilamente. Certamente. Mas tem toda uma complexidade de projeto, submeter para a ANAC, aquela coisa toda. Mas você só pode alterar o projeto de tipo com um suplementar de tipo. Tá ok? Tá ok. Muito bem. Bom,
O 93 ainda, 91.403 ainda na letra E fala que somente é permitido operar uma aeronave em operação regida pelo 121 e 135, registrada na categoria TPR, né? Se o operador tiver apresentado um CVA na forma estabelecida pela regulamentação vigente para a aeronave nos últimos 3 anos. Então ele vai ter que apresentar aquele CVA que está aqui na IS. Ó. Beleza? Falou em CVA, vou ter que vir para a IS 91. E olha o requisito, aprender ali, ó. 91.403. 91.403. Então foi feito uma IS. Essa IS, ela foi feita somente para poder apresentar os meios de como cumprir esse requisito. Para vocês verem como esse requisito, que é chamado de disposição geral, ele é importante. Beleza? Tranquilo. Muito bom. Ah, se eu tivesse tido aula assim. Somente é permitido operar uma aeronave segundo este regulamento, letra F, se o operador tiver apresentado à ANAC um CVA na forma estabelecida pela regulamentação vigente para a referida aeronave nos últimos 12 meses. Esse é o texto que substituiu o texto da IAM lá no RBHA. E aí diz, este parágrafo não se aplica a aeronaves em operação regida pelo 121 e 135 na categoria TPR. Por que não se aplica? Porque para eles vai aplicar quem? Esse cara aqui. Não vai ser 12 meses, vai ser 3. Por que isso? Porque lembre-se que 121 e 135 são empresas grandes, que têm uma estrutura organizacional, gestão da qualidade, inspeção, é muita. Então, a segurança operacional ela é maior aqui, tá certo? E normalmente esses caras vão estar operando sobre um programa de manutenção de aeronavegabilidade continuada. Ok? Então, exclui o 121 para TPR. E uma vistoria técnica inicial ou especial substitui a apresentação do CVA. Então, o que é VTI? Vistoria técnica inicial. Eu falei bastante disso para vocês quando eu exemplifiquei a produção. A aeronave produz, terminou a fase de produção da aeronave, para ela colocar as suas marcas de nacionalidade e matrícula, falamos disso quando falamos de RAB, é preciso uma VTI. E qual é o produto final da VTI? A emissão do certificado de aeronavegabilidade. Então, se a VTI emite um certificado de... Um dos resultados finais de uma VTI, quer dizer, a aeronave está conforme o projeto de tipo. Então, eu posso colocar as marcas de nacionalidade e matrícula que foram feitas reservas para ela. Primeira coisa que é resultado da VTI. Pode estampar as marcas de nacionalidade e matrícula na aeronave. Segunda coisa, emite o certificado de aeronavegabilidade. E se a aeronave já foi considerada aeronavegável, não faz sentido fazer um CVA, que a finalidade do CVA é garantir a aeronavegabilidade. Entendeu por que não precisa quando você faz uma VTI? Senhor. E a mesma coisa para a VTE. Hã? A VTI só para grandes empresas. Não. Você se compra uma aeronave, você vai lá na Elibras e compra uma aeronave. Para você, TPP. Quando terminou a produção dessa aeronave, ela faz a VTI. Para poder ter as marcas de nacionalidade e ter o certificado de aeronavegabilidade. E você vai voar. Então, você só vai fazer o CVA 12 meses após aquela VTI. Se por algum motivo, que como o próprio nome disse, é inicial, você não vai fazer, mas por algum motivo, antes dos 12 meses você fez uma VTE, então, um motivo para fazer a VTE, exportar a aeronave. Você pensou em vender a aeronave e o país exportador, a autoridade aeronáutica do país que está importando a aeronave,
Ele diz que não, eu só aceito se a autoridade aeronáutica do estado de projeto garantir a aeronavegabilidade. Aí ele quer uma VTE, que é Vistoria Técnica Especial. E aí antes dos 12 meses, você fez uma VTE. E por algum motivo melou essa venda. Melou a venda. Você não vai fazer uma VTI, um CVA, 12 meses após a VTI. Porque essa VTE já vale como um CVA. Então você abre uma nova contagem de 12 meses após a VTE. Ah, bacana, entendi. Ok? Professor, se fosse uma aeronave que segue o modelo de 3 anos lá, CVA de 3 anos, que foi, sei lá, vendida para uma empresa menor, que a base é de 12 meses. Enquanto ela tiver com CVA válido, ok. Depois que ela mudou de categoria, cada 12 meses. Ah, entendi, obrigado. Beleza? Bom, 403. Espetáculo, hein? Não esquece. Temos uma IS só para ele. Ok? Ok. Tá tranquilo, galera? Por enquanto, sim. Depois piora. Depois que somar tudo, aí quando começar a lembrar do 43, do 90... Veja bem, a gente já falou de regulamento, ó. RBAC do 1 e estamos falando do 91. Então, ó, 1, 39, 43, 65, 91. 5. Eu acho que quando a gente terminar o 91 já dá pra gente fazer uma prova, hein? Senão vai ficar muito pesado. Beleza? E agora a provinha. A gente vai fazer a prova dentro de uma janela dessa de aula. É um formulário do Google Form, que vocês vão receber o link para acessar. Aí eu vou abrir o formulário na hora marcada e fechar na hora marcada. Beleza? Perfeito. Então tá bom. Bom, vamos lá. A manutenção requerida de uma aeronave segundo o 91. Então, ó, cada proprietário ou operador, por que ele chama cada proprietário ou operador? É lembrar lá de cima, quem é o responsável primário pela aeronavegabilidade? São essas duas criaturas aqui. Então, essas duas criaturas se deve, tem que fazer. Tá certo? Ter essa aeronave inspecionada segundo esta subparte, e deve, entre inspeções obrigatórias, reparar discrepâncias que eventualmente apareçam. Quais são as inspeções obrigatórias, pessoal? As inspeções contidas na seção de limitação de aeronavegabilidade do programa de manutenção do fabricante. Perfeito. Claro? Então, entre cada inspeção obrigatória, reparar discrepâncias que eventualmente apareçam. Porque senão o cara fica empurrando com a barriga. Por que que ele coloca esse requisito aqui, pessoal? Deixa eu ver se ele vai falar aqui à frente. Eu acho que é aqui, no 91.213. Deixa eu só ver aqui, peraí. Eu também não gravo tudo, não. Eu sei o que é, mas... Tá bom. Deixa eu ver a outra coisa que é... Deixa eu ver se aparece mel. Vai aparecer uma porção de coisa. Sai daqui. Deixa eu voltar lá no índice. Vamos devagarzinho aqui. Tarará. Lista. Não dormem, não. Acho que não fala sobre o mel, não, né? Hã? Não, deve falar de lista de equipamentos mínimos. Deve ter alguma coisa. Deixa eu ver se tem mínimos.
Aqui, ó. Então é aqui mesmo, tá vendo? É aqui mesmo. É. Então, vamos lá. Por quê? Vamos voltar aqui onde a gente estava. Então, ó, esse cara deve inspecionar, entre as inspeções obrigatórias, reparar as discrepâncias que eventualmente apareçam. Por que que ele obriga isso? Senão o cara vai ficar empurrando com a barriga por conta da MEL. O que é a MEL? Lista de equipamentos mínimos. Então o operador ele pode, né, escrever uma MEL, entendeu? E aí se ele tiver essa MEL tem que ser aprovada pela autoridade e tá a bordo, né? E aí diz assim, ó, eu tenho 2 airspeed. A lista de equipamentos mínimos vai dizer que eu posso operar com 1, desde que seja o do 1P. Então, se por exemplo eu estou com a minha aeronave em pane, naquele momento, né? E o airspeed do 1P está em pane e do 2P está bom. Para essa aeronave voar, o que eu vou ter que fazer? Perdão, mas... Desculpa. Olha, aqui está dizendo que cada proprietário deve inspecionar a sua aeronave, segundo essa subparte, e deve, entre as inspeções obrigatórias, reparar as discrepâncias que eventualmente apareçam, né? E a gente já sabe que tem, no 91, um requisito que fala de equipamentos e instrumentos inoperantes. Eu posso voar, ó, exceto como previsto no parágrafo D dessa seção, somente é permitido decolar uma aeronave civil com equipamentos e instrumentos instalados inoperantes se as seguintes condições forem atendidas. Eu só posso estar inoperante com algum equipamento se existir uma MEL a bordo, que é a lista de equipamentos mínimos para voar. E se a minha aeronave tem 2 airspeed, 1P e 2P, e se a minha MEL disser que eu posso voar com 1, com certeza ela vai dizer que esse 1 é do 1P, porque o primeiro piloto é que tem a responsabilidade pelo voo, tá certo? Se a aeronave, antes de decolar, é diagnosticado que o airspeed do 1P está voando, ou está ruim, para ela voar, o que a equipe de manutenção vai ter que fazer? Não, vai ter que pegar o airspeed do 2P, transferir a pane, pegar a pane e colocar no 2P e botar o airspeed do 2P para o 1P. A pane vai passar para o 2P. E aí eu vou liberar a aeronave na MEL. Viu, Gustavo, por que tem que conhecer o regulamento? Mas tipo assim, ele vai passar a pane para o 2P, mas se ele vai passar a pane, não é mais fácil ele já consertar essa pane? Você tá com teu patrão riquinho ali no campo de Marte, né? Com a família dele, né? Com a gatinha dele do lado, para poder passar o final de semana em Angra dos Reis. E você vai dizer para ele, chefe, você não vai decolar não, porque vou ter que tirar o velocímetro aqui para mandar para reparo e 2 dias para chegar. Mas são 2 dias úteis, hoje é sábado, só consigo mandar na segunda. Aí você só transfere de um para o outro, só vai trocar equipamento. Porque a lista de equipamentos mínimos permite que você voe com 1, desde que esse 1 seja não seja o do 1P. O 1P tem que estar bom. O principal tem que estar bom. Aí, bom, você deixou a pane lá no 2P, certo? Certo. Bom, aí você volta para cá. Pô, quando é que ele vai resolver essa pane do airspeed? Ela com certeza aconteceu depois de uma inspeção, né? A aeronave sofreu uma inspeção, está voando. Uma inspeção dessa obrigatória, né? Em algum momento ele já fez uma inspeção obrigatória lá da seção de aeronavegabilidade, limitação. Quando chegar a próxima, ele não pode continuar liberando na MEL, mas ele vai ter que reparar. É isso que esse requisito está dizendo. Tá certo? Entendeu? Aí ele vai ter que parar mesmo, não vai ter como ele correr. Exatamente. Aí, quando ele parar para fazer essa... Mas aí, quando ele tiver que parar para fazer a inspeção obrigatória, é uma inspeção programada. Ele sabe quando vai ter que parar. Ele já avisou para o chefe dele, ó,
nós vamos parar a aeronave no dia tal para fazer a inspeção tal. E normalmente o que esses caras fazem? Ou ele tem outra aeronave, ou para aquele momento que ele ficou indisponível, ele freta, ele tem dinheiro para isso. Entendeu? Mas é programado. Entendeu o que eu falei? Entendi, plenamente. Tá ok? Todo mundo entendeu? É arriscado, não é? Não, não é arriscado. Porque a mel... o que acontece? Qual é a informação que eu não havia passado para vocês ainda? A mel, né? A lista de equipamentos mínimos, ou em inglês, Minimum Equipment List, ela é feita pelo operador tomando como base a M-MEL. O M que vem na frente é de Master. E quem escreve a Master MEL é o fabricante. Então, o fabricante é que já disse na Master MEL daquela aeronave quais os sistemas que têm duplicidade e que podem voar somente com um. E aí o operador escreve a MEL dele de acordo com a operação dele com base na Master MEL. Não sai da cabeça dele. Não sai assim, hoje eu vou fazer isso. Beleza? Certo. Muito bom. Vamos lá. Então, ainda na 405, letra A a gente já viu. Letra B. Deve assegurar-se de que o pessoal de manutenção tenha feito as anotações apropriadas. Aonde? Nos registros. Então, registro, eu já sei que já me levou para o 43. Eu tenho que saber quais são os registros do 91 que eu vou fazer de acordo com 43.9 e quais são os registros do 91 que eu vou ter que fazer de acordo com 43.11. Tá certo? Beleza? Muito bem. Letra C. Deve tomar providências para que qualquer instrumento ou item, equipamento inoperante, que o 213 D2, aqui ó, 213 D2, né? Então vamos ler aqui, ó. Permita estar inoperante, seja reparado, substituído, removido, inspecionado na próxima inspeção requerida. Então, o que está lá no 91, 213, D2? Os instrumentos ou equipamentos inoperantes. Por exemplo, tem que ler aqui antes para poder entender, né? Que é aqui, ó. Letra A. D. Exceto para operações conduzidas segundo os parágrafos A ou C dessa seção, que está lá em cima, uma pessoa pode decolar com uma aeronave em operações conduzidas segundo este regulamento, com equipamentos ou instrumentos inoperantes e sem uma MEL. Ó, tem um E. Porque o que tem a MEL está lá em cima. A MEL está aqui, ó. Existiu a bordo uma MEL, se a MEL permitiu, ele libera. Agora, a letra D está falando que ainda vai ter algumas autorizações para a pessoa decolar, né, com algum equipamento ou instrumento inoperante e sem MEL, se a operação for conduzida, aí explica para cá, e 2, os instrumentos ou equipamentos inoperantes não forem parte dos instrumentos e equipamentos requeridos para voo VFR diurno, pelos requisitos de aeronavegabilidade segundo os quais a nave foi certificada, incluído como requisitos requeridos na lista de equipamentos da aeronave, na MEL da aeronave, requeridos pela seção 91.205, ou seja, olha como é restrito para eu conseguir operar uma aeronave com um equipamento inoperante, tá certo? Sem a MEL. É quase impossível. Tanto que tem que cumprir ali. Então, o que é importante vocês saberem, galera? Agora, o operador ele tem que fazer as inspeções requeridas na seção de limitação de aeronavegabilidade. Entre essas inspeções, ele tem que reparar as não conformidades que ocorreram com a aeronave, que porventura algumas delas foram sendo
permitido o voo liberando na MEL. O que é liberar na MEL? Está escrito na MEL que eu posso, eu libero na MEL. E enquadro no parágrafo da lista mínima lá, onde está autorizado eu liberar. E existe uma possibilidade mais restrita, que está aqui no 91.213D2, que permite, né, esse componente estar inoperante, né? Mas mesmo assim, olha, eu devo tomar providências para que qualquer instrumento ou item equipamento inoperante e que o parágrafo 91.213D2 permitiu estar inoperante, seja reparado, substituído e removido, inspecionado na próxima inspeção requerida. Por quê? Se não está na MEL, mas eu enquadro no 91.213D2, eu posso também liberar para o voo. Mas vai ficar ad eterno também sem consertar aquilo? Não, ele limita o cara. Na próxima inspeção você tem que fazer também. Então não tem saída. Tudo que tiver inoperante, seja que você esteja liberando pela MEL ou que você liberou pelo 91.213D2, entre as inspeções obrigatórias requeridas pela seção de limitação de aeronavegabilidade do programa de manutenção do fabricante, você tem que reparar, senão a aeronave não vai voar. Ela fica embaixo. Perfeito. Tá ok? E qual é o problema disso, pessoal? Que se você de repente consultar o RAB, não vai ter problema. O CVA vai estar em dia. Entendeu? Como é que você vai descobrir um negócio desse? É se acontecer um acidente ou incidente e for fazer uma análise da documentação. E você descobrir que a aeronave estava voando sem reparar os equipamentos que sofreram pane entre as inspeções. Ok? Porque qual o problema disso aqui no 91, galera? Que o mecânico que opera para o 91, ele fica muito refém de estar na mão do dono da aeronave, que é o brinquedinho caro que ele comprou. E o cara bate pezinho, ele quer voar. E você tem que ter argumento legal para dizer para ele, chefe, não dá. Olha quem vai ser punido, quem vai ser preso é o senhor, tá aqui, ó. O senhor é o responsável pela manutenção da aeronavegabilidade. O seu CPF é que está lá no RAB. Eu posso até dançar, porque eu assinei para o senhor decolar. Mas o senhor vai também. Com calma e elegância você conseguir dizer isso para o chefe, não só dizer não, porque não, o cara não vai aceitar. Você vai ter que justificar para ele com assertividade. Perfeito? Perfeito. Bom, quando listando discrepâncias, incluindo instrumentos e equipamentos inoperantes, deve assegurar que uma placa, ele chama de placa, gente, essa é a tradução, tá? Onde você está lendo placa aqui, entenda uma etiqueta, né? Foi instalada como requerido no 4311, que é registro de inspeção lá do 43. O que diz aqui? Vamos voltar no exemplo do airspeed do 1P que estava em pane, que para decolar eu transferi a pane para o 2P. O que eu vou ter que fazer? Lá no painel da aeronave, pendurado no airspeed, eu vou colocar equipamento inoperante. Só para identificar, né? Porque o cara pode querer ver a velocidade ali ou uma outra coisa e não vai conseguir, porque ele está inoperante. O piloto tem que saber. Ok? E essa prática, galera, de identificar, ela tem que ser algo que esteja no sangue. O que eu já vi acontecer em hangar? O cara vai lá, tá fazendo manutenção e desconecta uma tubulação de combustível do motor. Tá certo? Beleza? E aí não tem uma coordenação muito grande do pessoal de CTM e eles lançaram 2 ordens de serviço para o pessoal de manutenção. Uma para remover o motor, para mandar para reparo, para alguma coisa. E outra para o aviônico testar a bomba de combustível. Aí o cara foi lá, o mecânico de motor, trepou na aeronave, instalou a ferramenta, removeu o motor, soltou as tubulações, certo? Não vai remover o motor com a tubulação de combustível lá.
E aí o aviônico entra na cabine e vai testar a bomba. Ele energiza a aeronave e aperta o botãozinho pump para ver se a bomba vai funcionar. O que vai acontecer lá atrás? Vai jorrar combustível. Eu já vi combustível jorrar na cara do peão. Entendeu? Isso já acontecer com bomba hidráulica, isso já aconteceu. Então, o cara removeu o motor, vai lá no console e coloca a placa. Coloca a etiqueta. Porque, pô, professor, o cara não viu que está sem o motor? Porra, não viu, cara. Né? Fator humano na manutenção. Alguma coisa naquele dia aconteceu com aquele indivíduo que afetou o desempenho daquele cara. E ele perdeu a consciência situacional e entrou na aeronave e não viu que estava sem motor e apertou o botão. Entendeu? Como colocar na ordem de serviço, por exemplo? Deveria. Não, na verdade, o CTM deveria até controlar isso para não sair com essa ordem de serviço, ou se saísse, colocar uma observação, como você falou, atentar, verificar se a aeronave está com motor, né, porque tem uma ordem tal, alguma coisa que se converse, né? Porque parece óbvio, né? A aeronave está sem motor, mas o óbvio tem que ser dito. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Agora 407. Né? Já são 56. Somente é permitido operar uma aeronave que tenha sofrido manutenção preventiva, reconstrução e alteração, se, olha aí, ó, tiver sido aprovada para retorno ao serviço por alguém autorizado com forma 437. Já estudamos isso, não estudamos? Sim, senhor. Sim, né? Tá aqui, né? Olha lá. 43, vamos lá em cima. Então, uma daquelas pessoas listadas aqui no 43.7, 43.3, 5, pronto. Olha aí, ó. Ele chamou 43.7. Então, uma aeronave que depois que sofreu manutenção, ela deve ser aprovada para entrar no serviço. Eu vou repetir para vocês. Qual é o conceito do produto aeronáutico que acabou de ser fabricado e recebeu um certificado de tipo? Estar em serviço. E quando ela sai de serviço para fazer uma manutenção, ela precisa ser aprovada de novo para retorno ao serviço. Ela não foi aprovada através de uma VTI para entrar em serviço? Foi. Então, o que a gente aprende daí? Ou depreende daí? Toda vez que uma aeronave que foi aprovada inicialmente por uma vistoria técnica inicial para entrar em serviço, toda vez que ela sai de serviço, e aí a VTI é para garantir a aeronavegabilidade. Se ela sai de serviço, é para reparar algo que afetou a aeronavegabilidade. Então ela precisa ser aprovada de novo. Nesse caso, que ela fez manutenção, para ela voltar a serviço, vai fazer uma nova VTI? Não. Vai cumprir o que está previsto no 43.7. Alguém que atende os requisitos do 43.7 aprovará essa aeronave para retorno ao serviço e ela pode voar. E as anotações dos registros requeridos no 43.9 e 43.11 do 43, como aplicável, tiverem sido feitas. Por que isso tem que estar escrito aqui? Pela definição que está no regulamento no 43.5. O que é aprovação para retorno ao serviço? Uma pessoa somente pode aprovar para retorno ao serviço, pode aprovar o retorno ao serviço de algum artigo que tenha sido submetido à manutenção, se a anotação dos registros requeridos em 49 e 49, conforme ela ter sido feita. Olha, está repetindo, cara. Não está? Mas é isso mesmo. Ou seja, se aprovar para retorno ao serviço é garantir que registro, o letra A fala de registro, letra B fala de registro, tá? Quando fala de grande reparo e grande alteração, a letra C fala de registro. Quando, caso qualquer reparo, alteração tenha acarretado qualquer mudança nas limitações operacionais da aeronave, nos parâmetros de voo contidos no manual de voo, tais limitações ou parâmetros tenham sido apropriadamente revisados e listados como requerido pela seção 91.9 do RBH 91.
registro. Então, aprovação para retorno ao serviço é garantir o quê? Registro. Por isso que ele falou aqui. Tem que aprovar, tem que ser aprovada por alguém que está listado no 43.7 e que tenha cumprido o 43.5, que é garantir as anotações. Beleza? É um ligando o outro, cara. Hã? É um ligando o outro, não tem como não. Não tem como. Beleza? Muito bem. Joia. Então vamos lá, letra B. Vimos a letra A. Só é permitido transportar qualquer pessoa, exceto tripulante, em uma aeronave que tenha sofrido manutenção preventiva, reconstrução ou alteração, que possam ter alterado ou afetado apreciavelmente suas características de voo ou afetado substancialmente a sua operação, se um piloto habilitado na aeronave tiver voado a aeronave e feito uma verificação operacional do trabalho executado e anotado o seu voo e o resultado dos registros da aeronave. O que está dizendo aqui? Só pode voar, só pode entregar a aeronave para o proprietário ou uma outra pessoa e botar alguém dentro se ela tiver feito um voo de manutenção, um voo de teste de manutenção. Tá claro isso? Tá claro. Muito bom. C. Se as inspeções e testes em solo concluírem que a manutenção, reconstrução e alteração não alteraram substancialmente as características de voo, nem afetam apreciavelmente as operações, o parágrafo B não se aplica. O que significa isso? Você somente trocou uma lâmpada de posição, você fez a troca de um arranque gerador e você testou o gerador ali no solo. Vai precisar do voo de teste? Não. Tá certo? Como é que você vai saber disso? Experiência. Tá certo? Aí não tem nada que nos mostre, nenhum artigo, nem nada. Não. Agora, você fez uma troca de motor. Vou ter que fazer um voo de teste. Né? Eu fiz uma troca de trem de pouso. Eu tenho que fazer um voo de teste. Né? Mesmo que eu tenha feito no solo o teste ali de que recolheu e distendeu o trem. Entendeu? Eu troquei todo o conjunto mecânico da aeronave, CTP, tudo. Eu vou fazer um voo primeiro. Tá certo? Esse voo de teste tem que ter quem na aeronave? Aí, no máximo, é o pessoal operacional, pessoal da manutenção. Né? Aí você vê algumas coisas que já aconteceram, né? Aquele acidente que eu já falei para vocês várias vezes, do Papa Lima Lima Sierra, que a bordo da aeronave estava o piloto da organização de manutenção, os mecânicos, beleza, e um piloto convidado, que foi o filho do Alckmin, que acabou morrendo também. Ele podia estar ali? Não. Primeiro porque não era habilitado na aeronave, segundo porque não fez parte da manutenção. Então ele não podia estar a bordo da aeronave. Querer voar com a... Voo de saco. Aí o tal do 409. Inspeções. Né? Muito bem. Deixa eu perguntar para vocês agora, estou me dando nós tivemos aula na segunda-feira, não tivemos? Não tivemos. Quem deu aula para vocês? Segunda-feira foi com o Nascimento e com o Jorge. Não foi professor, não. Eu estou viajando na maionese, estou pensando que vocês são... Eu viajei, que eu fiz uma troca. Não, mas é básico é só hoje. Ontem era para ter sido com a gente. É isso. Então tá certo, é a primeira aula mesmo. Então vamos lá. Inspeções. Uma inspeção realizada segundo o parágrafo B dessa seção não pode substituir qualquer inspeção ou vistoria requerida pelo parágrafo A, que é esse que a gente está lendo, desta seção. Salvo se a inspeção for realizada por uma pessoa autorizada para realizar uma inspeção anual e tiver sido registrada como inspeção anual nos documentos da aeronave. Essa inspeção anual aqui é essa que o apêndice D do RBAC 43 fala. Beleza? Beleza. Muito bem.
Letra B. Exceto como previsto no parágrafo C dessa seção, somente é permitido uma aeronave transportando qualquer pessoa, exceto o tripulante, com fins lucrativos, ou dar instrução de voo paga em uma aeronave sob seu controle, se dentro de 100 horas de voo precedentes à operação, a aeronave tiver sofrido uma inspeção anual ou uma inspeção de 100 horas. Qual? Essas duas. Tá vendo? Ok? E tiver sido aprovada para retorno ao serviço de acordo com 43.7. Ou tiver passado por uma vistoria para emissão de certificado de aeronavegabilidade de acordo com 21, VTI, que eu falei para vocês desde o início. A limitação de 100 horas de tempo de serviço pode ser cedida por não mais de 10 horas. Então, o cara pode fazer com 110. Beleza? O regulamento já deu 10 horas de lambuja para ele. Agora, se ele usar, caso seja necessário deslocar a aeronave para um local de inspeção. No entanto, o tempo em excesso, se eu consumir 5 horas ou mesmo as 10 horas, será incluído na contagem das próximas 100. Significa, se eu usar as 10, depois da inspeção, com quantas horas eu vou fazer a nova 100 horas? 110 horas. Não. Não, contrário, 90. Isso. Ele... Não aumenta o tempo. Senão, se ele for de 10 em 10, daqui a pouco ele vai ter quantas horas entre inspeção? 200 horas. Não é? Então, na verdade, ele vai perdendo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Bom, 91.411, equipamento de teste e inspeções do sistema do altímetro e informação de módulo Charlie. Está falando do apêndice Eco do 43. Beleza? Tranquilo? Joinha? Sim, senhor. Muito bem. Qual é a periodicidade que eu tenho que cumprir aquele apêndice Eco? Está aqui. Dentro de 24 meses precedentes, cada sistema de pressão estática, cada altímetro, cada equipamento automático de informação de altitude, que é o módulo Charlie, tiver sido testado e inspecionado conforme apêndice Eco do 43. Você tem que saber. Em quanto tempo, qual a periodicidade que eu vou cumprir isso aqui? Está lá no 91, dizendo que é a cada 24 meses. Show? De bola. Muito bem. Somente é permitido para um avião ou helicóptero espaço aéreo controlado, voo IFR, né? Se tiver sido testado, inspecionado e considerado conforme o parágrafo A do apêndice E do 43. Então, ó, eu tenho que garantir, se esse cara voa IFR, que o parágrafo A do apêndice E foi cumprido. Vai ter que estar registrado lá. Tá certo? Vai ter que estar escrito. Quando você fizer isso, cumprido parágrafo A do apêndice E do 43, porque essa aeronave, esse avião é IFR. Se eu não registrar desse jeito, ele não vai poder voar. Porque eu só posso fazer aquilo que está escrito. Eu tenho que registrar. Tá ok? Beleza? Hã? Tranquilinho. O 411, né? Continua falando aqui, letra 3, número 3, né? Após instalação ou manutenção do sistema automático, que é o PA, de informação de altitude, que é o módulo Charlie, ou o transponder da aeronave, quando erros na correspondência de dados de altitude podem ser introduzidos, o sistema como um todo tiver sido testado de acordo com o parágrafo C do apêndice E. Beleza? Bom, o 413 vai falar do transponder, próxima aula, porque são 22h10. Galera, é bastante coisa, mas mais o que é importante, eu acho, do que tudo que eu falei. Eu quero agradecer a participação do Gustavo, trazendo essa experiência da contratação da vaga lá, que pedia para o ajudante de manutenção conhecer regulamento. Então, não adianta, se você quer ser um profissional diferenciado, profissional que vai ser visto lá na frente com alguém
de respeito, ser ouvido, né? Você tem que estudar esse negócio. Se você não quiser estudar regulamento, muda de profissão. Senão você vai ser um mecânico graxeiro, trocador de peça, sem... O que você mandar ele fazer, ele faz. O cara não sabe nem o risco que ele está correndo e que ele está se colocando do ponto de vista legal, penal. Entendeu? Então, um bom profissional, um bom mecânico, que vai ser supervisor, que vai ser inspetor, que vai ser APRS, entendeu? Esse cara tem que conhecer regulamento. E você tem que começar desde agora, porque se deixar para começar lá na frente, vai perder tempo. Entendeu? Quiser começar a estudar igual a velho, igual a mim, vai sofrer. Entendeu? Vai sofrer. Beleza, galera? Beleza, velho. Tranquilinho? Então, a partir de agora, a galera já começou nome e turma. Deixa eu copiar aqui e já vou agradecendo aí que vocês estão aí todos comigo. Muito obrigado, né? Uma aula bacana, bastante gente e estou muito feliz aí de estar com vocês aqui, ok? Pessoal, um grande abraço. Hoje vocês não entraram na plantão de dúvida porque não tinha dúvida. Eu fiquei aqui na sala esperando. Hã? Que como ia dar um início a essa Eu imaginei. Mas semana que vem a gente aproveita para poder ganhar tempo, porque vai engrossar o caldo, viu? Valeu? Não, show de bola. Então tá jóia. Beijão, galera. Até amanhã. Grande abraço. Bom descanso. Tamo junto. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa noite.